Olá pessoal, tudo bem? Vocês estão estudando muito geografia ou não? O tema da nossa aula de hoje é o comércio mundial e brasileiro. No atual período, técnico-científico informacional, as trocas comerciais, as trocas de mercadorias cada vez mais se acentuam e ao mesmo tempo elas vão configurar no mundo atual disputas comerciais entre países e entre empresas, principalmente grandes empresas, grandes conglomerados internacionais. Esse tipo de disputa vai acabar formando algo que hoje, em relação ao mercado internacional, cria uma espécie de dualidade, um modelo diferenciado, principalmente a partir da seguinte questão: o comércio mundial multilateral ou regional? É uma pergunta, né? Multilateral é um comércio que ocorre entre vários países, entre várias empresas de vários países, e ao mesmo tempo eu posso ter também um mercado regional, fechado e atrelado principalmente à formação de blocos econômicos. Nesse atual período, quando eu crio um bloco econômico, eu estou procurando criar algumas vantagens comparativas entre os países integrantes desse bloco e também entre as empresas participantes deste bloco. A vantagem comparativa em relação a esse comércio regional para o comércio multilateral está justamente na questão de formar alianças com critérios basicamente geográficos, proximidades geográficas, encurtando assim os custos básicos com transporte e logística para barateamento dos custos e aumento nos lucros posteriores. Falando ainda em relação ao comércio regional, a formação de blocos regionais, blocos econômicos, nós temos exemplos marcantes em relação a essas vantagens comparativas na formação dos blocos, principalmente em relação ao modelo atual hoje do NAFTA, um acordo norte-americano, da América do Norte, aliás, em relação a comércios, principalmente entre o México e os Estados Unidos. Então, houve uma ampliação a partir de 1994 em relação a esse tipo de comércio. O México começou a exportar um número muito maior de mercadorias e serviços, e com isso passou a ter um saldo mais favorável em sua balança comercial, conseguiu chegar ao estágio de poder exportar mais do que importar, ou seja, ele teve um superávit, ou teve um acúmulo de capitais muito maior do que em relação às importações. Ao mesmo tempo, eu vou ter também, dentro desse modelo hoje atual, nessa questão da formação dos blocos, ao mesmo tempo multilaterais e regionais, a questão da ampliação dos mercados e também a questão do aumento das disputas comerciais que são travadas hoje, principalmente a partir de alguns tribunais internacionais. O tribunal mais conhecido hoje está instituído na cidade de Nova York, é o tribunal da OMC, que vai justamente julgar essas questões comerciais, essas disputas entre países e entre empresas de determinados países. A OMC também é responsável no julgamento dos acordos bilaterais. O que são acordos bilaterais? São acordos entre países ou entre empresas de determinados países. Por exemplo, o Brasil há pouco tempo firmou um acordo comercial com a China para a venda de soja, para a exportação de soja. No momento que o Brasil não cumpriu alguma cláusula desse contrato, principalmente no caso do embargo à soja, a China entrou com uma espécie de pedido junto ao OMC para que o Brasil se adaptasse às normas internacionais. Então, nesse sentido, eu vou acabar criando alguns acordos bilaterais entre os países, mas nem sempre esses acordos vão ser seguidos à risca. A gente vai acabar criando algumas disputas que são judiciais também, principalmente no âmbito da OMC. Ao mesmo tempo, quando eu crio um acordo bilateral, eu estou buscando justamente uma margem maior de negociação em relação ao meu país. O Brasil, no caso, ele não pode ficar restrito ao âmbito do Mercosul, ou da possível formação da área de livre comércio das Américas, a ALCA. O Brasil tem que buscar firmar acordos paralelos, acordos bilaterais com a China, com a França, com os Estados Unidos,
com o México, enfim, com vários países, buscando sempre algumas vantagens comparativas em determinados produtos comerciais. Nesse sentido, o Brasil vem aumentando as suas exportações, vem gerando saldos positivos na balança comercial nos últimos de 5 a 8 anos, né? E, ao mesmo tempo, o Brasil está começando a mostrar para o mercado mundial que ele tem poder de fogo, ele tem poder para as disputas comerciais, tanto bilaterais quanto multilaterais. Então, nesse sentido, hoje ocorre o quê? Uma busca incessante por mercados, né, atrelados principalmente à questão desse período técnico-científico informacional, as inovações tecnológicas, tanto na agricultura quanto na indústria e no comércio em geral, né, no setor terciário da economia, visando basicamente aumentar os lucros do país e das empresas na geração, ao mesmo tempo, de empregos e de impostos que fazem com que o país torne-se, talvez, no futuro, desenvolvido, ou que os países tornem-se, no futuro, desenvolvidos. A formação da Organização Mundial do Comércio, a OMC, né, que eu já venho falando aí há um bom tempo, diz o quê? Que a OMC, né, ela na verdade, ela começa a ter peso realmente nas negociações internacionais entre países, entre empresas, principalmente a partir da sua formação em 1994. Anterior a ela, eu vou ter o quê? A formação do chamado GATT, que é o Acordo Geral sobre Tarifas, que vem lá da década de 40 e 50, né? É uma espécie de instituição internacional que é formada por os principais países exportadores hoje, com seus representantes, diplomatas, enfim, advogados, uma grande gama de profissionais no sentido de defender os países e as empresas em relação a acordos, né? Gerar tarifas externas e internas, ou para um bloco como o Mercosul, por exemplo, a OMC vai acabar atrelando a questão das tarifas externas e internas, vai acabar de alguma forma legitimando essas tarifas e vai responder nos tribunais, ou seja, o tribunal hoje da OMC, ele é um tribunal que ele é respeitado, exemplo do caso brasileiro, o Brasil hoje, até hoje, aliás, em 13 causas que o Brasil entrou contra algum país ou alguma empresa em relação ao OMC, o Brasil ganhou 12 dessas disputas e empatou uma, ou seja, o Brasil é um vencedor, sim, em relação ao Tribunal de Disputas Econômicas da OMC. Ao mesmo tempo, eu vou ter também alguns países que entram contra o Brasil, ou seja, disputas no âmbito da OMC. As disputas atuais no âmbito da OMC, para vocês terem uma ideia, elas mostram que, na verdade, nesse mercado, nesse comércio mundial atual, não existe um país considerado mocinho ou um país considerado bandido, né? Todos os países e todas as empresas dos países buscam, de alguma forma, aumentar seus lucros e produzem produtos, muitas vezes, similares ou parecidos em relação aos seus concorrentes, gerando, nesse sentido, algumas disputas e algumas ações judiciais no âmbito do OMC. Um dos casos mais clássicos em relação a essas disputas, né, esses acordos bilaterais e disputas no âmbito do OMC, diz respeito a uma empresa brasileira de aviação civil, no caso a Embraer, que entrou com uma ação, primeiro sofreu uma ação contrária, né, um embargo em relação ao Canadá, que possui uma empresa chamada Bombardier, que atua no mesmo setor da Embraer, aviação civil, e numa disputa com uma empresa francesa que ia comprar os jatos, o governo brasileiro acabou subsidiando, em parte, a produção dos aviões da Embraer. Ao mesmo tempo, sentindo-se prejudicada, a empresa Bombardier, a empresa canadense, entra no tribunal da OMC com uma ação contra o Brasil, contra a Embraer. O Brasil perde em primeira instância, só que recorre depois de um tempo porque se adaptou a essas exigências do tribunal. O Brasil acabou reduzindo os subsídios governamentais e descobriu, na sequência, que o próprio governo canadense também fazia a mesma política em relação à empresa Bombardier. E aí, nesse sentido, o Brasil vai entrar com uma ação também contra essa empresa no tribunal da OMC e acaba levando a melhor no segundo round, né? A gente teve um empate técnico, digamos assim, é nesse sentido que o Brasil consegue um empate e 2 vitórias em relação a esse tribunal que julga as causas econômicas no âmbito da Organização Mundial do Comércio, OMC. Ao mesmo tempo, eu vou ter neste comércio hoje, esse comércio que pode ser mundial, mas também é regional, a formação dos chamados blocos econômicos, né, os blocos regionais, em relação a novos mercados. Nesse sentido, eu vou ter hoje a formação de um grande bloco, pelo menos em relação ao hemisfério sul, no caso a América Latina ou alguns países integrantes da América Latina, chamado Mercosul, o Mercado Comum do Sul, que é um bloco que vai ter aí a sua formação no início da década de 90, integrando inicialmente 4 países, né, o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, visando basicamente aumentar os laços comerciais, as trocas comerciais entre seus membros
e também buscando uma ampliação maior das trocas culturais, ou seja, buscar daqui a pouco fazer com que esses 4 países, essas 4 nações tenham um maior aprofundamento em relação às questões educacionais, às questões em relação à cultura como um todo, né, cultura no geral. Só que a gente vai ver que, em relação ao Mercosul, alguns critérios hoje não são mais levados em consideração, né? Então, a boa parte dos economistas que analisam a questão deste tipo de bloco afirmam que o Mercosul é hoje um bloco em crise, é um mercado em crise a partir de algumas disputas que surgiram não só em relação à questão econômica, mas também em relação às lideranças políticas do bloco, né? Existe uma disputa muito grande, principalmente entre a Argentina e o Brasil, para o estabelecimento de uma única liderança do bloco, o único país que vai liderar os demais e vai acabar ditando as regras para o futuro deste bloco. Sendo assim, o Mercosul, na atualidade, possui algumas disputas internas entre principalmente o Brasil e a Argentina, fator que o que vai acabar acarretando? Vai acabar acarretando justamente uma ampliação dessa crise a partir de alguns embargos, sendo que tanto o Brasil quanto a Argentina dependem muito tanto das exportações, ou seja, o Brasil exporta muito para a Argentina e também importa muito, e a mesma coisa ocorre com a Argentina. Então, no momento que uma nação passa por uma crise, no caso a Argentina, ela vai acabar criando alguns embargos para tentar, digamos que, reaquecer a sua economia, reaquecer a sua indústria, cria embargos, cria empecilhos jurídicos e tarifários em relação a produtos brasileiros, e aumenta ainda mais a crise no bloco, chegando a forçar mais ou menos uma diplomacia, né? A diplomacia brasileira tem que entrar em cena, assim como a diplomacia argentina. E, no final das contas, a gente não consegue ainda ter, não conseguiu ter ainda uma solução para essas disputas, esses embargos que ocorrem tanto do lado brasileiro quanto do lado argentino. E justamente nesse sentido que a gente diz que hoje o Mercosul está em crise e é um bloco que ainda praticamente não saiu do papel. A gente não tem ainda uma integração efetiva, tanto em termos comerciais quanto culturais. Não existe ainda ampliação do bloco para a livre circulação de pessoas, uma comparação com a União Europeia, por exemplo, que já permite a livre circulação de pessoas entre países, por exemplo, da Itália para um país como a França, por exemplo. No caso do Mercosul, isso ainda não é uma realidade, não é algo palpável, está ainda no papel. Isso vem desde o início da década de 90, está no projeto inicial do bloco, mas no final das contas, o que a gente vai ter realmente na atualidade em relação ao Mercosul são algumas trocas comerciais, trocas essas ainda muito conflituosas, principalmente a partir dessas disputas por liderança dentro do bloco. Outro bloco importante nessa questão do comércio mundial hoje é o NAFTA, né? É o acordo assim, norte-americano, da América do Norte, aliás, sobre tarifas, e é um acordo comercial principalmente realizado entre Estados Unidos e México, com a participação do Canadá, só que a participação canadense é mais tímida em relação às trocas comerciais. Esse bloco, na verdade, ele foi instituído também na década de 90, lá por 1994, por uma iniciativa, pasmem, que não foi norte-americana, é uma iniciativa mexicana. O México vinha em crise na década de 80, que foi a década perdida para muitos países latino-americanos, e o México foi um grande exemplo de crise, né? Um país que praticamente teve a sua renda per capita decapitada pela metade. Ela chegou o empobrecimento da população foi de quase que de 50%, ou seja, 50% de toda a população mexicana estava ou abaixo ou na linha de miséria. Então, a partir disso, o governo mexicano propõe para os Estados Unidos, principalmente, a criação de um bloco, de uma área de trocas comerciais, ou seja, uma espécie de área de livre comércio, onde as trocas comerciais foram acentuadas a partir da redução de impostos. Nesse sentido, eu vou ter o que em relação ao NAFTA? Principalmente um favorecimento em relação às empresas norte-americanas, as grandes empresas multinacionais norte-americanas, que têm hoje fábricas espalhadas pelo mundo todo. Bem, essas empresas, principalmente as empresas automobilísticas e algumas empresas do setor de informática, acabam se instalando no México, principalmente a partir de uma questão comparativa, de uma vantagem comparativa oferecida pelo governo mexicano. Que tipo de vantagem comparativa ou que tipos de vantagens comparativas são essas? Principalmente a questão da isenção de impostos, preconizada pelo governo mexicano, ou seja, algumas empresas norte-americanas vão poder ficar 30 anos sem pagar impostos, a mão de obra que é extremamente barata e nem tanto qualificada, nem tão qualificada, mas ainda assim no custo-benefício ainda é válido,
Os recursos naturais mexicanos são muito mais abundantes do que os recursos naturais norte-americanos, que já são escassos, né, desde a segunda revolução, lá por 1830, 1840, então estão ficando escasseados, e nesse sentido a criação do NAFTA favoreceu principalmente as empresas norte-americanas, empresas de diversos setores que são consideradas no México como maquiladoras, né? São empresas que produzem no México, mas boa parte da produção não fica atrelada ao território mexicano, ela não é distribuída no México, e sim ela retorna para o país de origem da empresa, no caso dos Estados Unidos, justamente para tentar fazer o quê? Pagar um salário muito mais baixo do que o salário pago dentro do território norte-americano. Um bloco que foge um pouco da questão geográfica é a APEC, Associação Ásia-Pacífico. É um bloco que respeita apenas a questão do oceano, né? O Oceano Pacífico, já diz o nome do bloco, onde os países que têm a questão do Oceano Pacífico, a questão das suas fronteiras estabelecidas a partir do Oceano Pacífico, buscam acentuar suas trocas comerciais, principalmente em função do transporte marítimo, né? Alguns países integrantes desse bloco, para vocês terem uma ideia, são países importantíssimos no comércio mundial hoje. Exemplo, Estados Unidos e Japão, né? As duas maiores economias do mundo na atualidade. Mas ainda assim, falando um pouco mais sobre a PEC, o que nós temos que realmente pensar é que países levam vantagem nesse tipo de bloco. Principalmente os Estados Unidos, é o grande vencedor na formação de blocos, tanto de caráter bilateral quanto de caráter multirregional. Os Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, ele amplia a cada ano a sua participação no comércio mundial. Ele detém hoje mais ou menos 30% de todo o mercado mundial. Todo tipo de mercadoria que circula no mundo, no mínimo 30% hoje está atrelado à produção norte-americana, que, claro, não está especificamente definida a partir do seu território. Existem muitas empresas norte-americanas que não têm mais sede nos Estados Unidos, não têm mais as principais fábricas, elas estão fora, justamente buscando esses critérios de mão de obra barata, recursos naturais abundantes, sindicatos fragilizados e subsídios governamentais de outros países que não dos Estados Unidos. Mas ainda assim a gente vai ter alguns países que, digamos que acabam catando as migalhas do sistema, né, nessas trocas comerciais. Um grande exemplo nesse sentido é do Chile. O Chile é um país que desde a década de 80, né, ele vem tendo um crescimento da renda da população a partir dessas exportações, principalmente a partir da PEC. E para você ter uma ideia do fator positivo desse comércio, o Chile nos últimos 20 anos conseguiu reduzir os seus índices de pobreza na população, que era no início da década de 80 de 50%, ou seja, 50% da população era considerada pobre, e esse índice foi reduzido para a atualidade na ordem de 20%, ou seja, hoje nós temos apenas 20% de pobres. Isso já é um fator significativo em relação ao comércio mundial, ao comércio, no caso, no âmbito da APEC. Ao mesmo tempo, alguns países perdem em relação a isso, principalmente na questão do trabalho. Né? Países como o Peru, que tentam participar da APEC, já participaram, mas foi de alguma forma retirado, agora está tentando voltar, é um país que hoje, justamente por não estar inserido nesse tipo de bloco, acaba tendo um aumento da sua pobreza. Hoje é um país que trabalha muito com a questão da informalidade na economia, ou seja, o comércio peruano é um comércio que vive de coisas ou de trabalhos informais, trabalhos não legalizados, que não preconizam, que não facilitam nenhum tipo de direito trabalhista. A população vive em cidades como, por exemplo, na cidade de Lima, de uma forma extremamente precária, vivendo em periferias, em favelas, enfim, ao mesmo tempo que países como o Chile, no caso, têm um ganho em relação à PEC, outros países como o Peru, que já participaram desse bloco, sofrem as consequências justamente da sua não participação, ou pelo menos de ter deixado de participar desse tipo de bloco, no caso, a Associação Ásia-Pacífico. Outro importante bloco nessa questão comercial hoje, que não engloba apenas a questão comercial e sim a questão cultural também, é a União Europeia, né? Um bloco que vem sendo formado já há no mínimo 40 anos, vem lá da década de 50, década de 60. Inicialmente era um acordo apenas em relação aos países produtores de carvão, lá do Benelux, né? A Bélgica, a Holanda e Luxemburgo. Depois eu vou ter um número maior de participantes, entrando a França, entrando a Alemanha e a Inglaterra também, criando uma espécie de mercado comum europeu. E na sequência eu vou ter justamente uma ampliação, né? As disputas vão ocorrendo, ao mesmo tempo eu vou ter alguns acordos que vão facilitando a formação desse megabloco. E eu vou ter o ápice, digamos assim, da União Europeia, principalmente no final da década de 90 e início do século XXI já, com a instauração
do mega bloco europeu. Hoje, atualmente, estamos aí com 25 países integrantes, né, com um acordo hoje que já engloba aí mais de 400 milhões de pessoas no consumo. Eu tenho uma ampliação das exportações do bloco em relação a outros blocos, e eu tenho também uma questão muito forte, principalmente em relação a novos integrantes, a novos países que podem integrar este bloco. Exemplo desses novos países que querem integrar a União Europeia são as ex-repúblicas soviéticas, né? Países como a Hungria, países como a Polônia, que entraram recentemente, e alguns países que ainda querem entrar, no caso a Romênia e Bulgária. São países que faziam parte do sistema socialista e hoje querem se abrir para o mercado, querem se abrir para o mundo capitalista, querem entrar na União Europeia. A União Europeia, obviamente, para aceitar esses novos membros, acaba exigindo uma série de normas técnicas. Os países têm que se adaptar, os países têm que mostrar que suas economias são economias estáveis, né, aquelas taxas de câmbio, a moeda, enfim, tem que mostrar que a população está tendo nível de emprego, nível de educação, né, que a população em geral está aumentando em relação ao seu poder de consumo, está tendo um crescimento em relação ao poder de consumo, e a partir disso, ou seja, passadas essas reformas exigidas pelos países membros da União Europeia, o país pode ou não ser aceito dentro do bloco. Mas, no final das contas, o que a União Europeia quer realmente é ampliar os seus mercados, ou seja, no momento que eu incluo um país como a Polônia, eu sei que daqui a pouco 30, 40 milhões de pessoas que vivem na Polônia, ou que são poloneses, mas vivem em alguns outros países da União Europeia, passam a consumir mais, passam a ter um poder de renda maior, e ainda assim vão poder ter o quê? Vão poder ter uma circulação dentro do bloco, consumindo cada vez mais, principalmente a partir do turismo, e gerando uma renda maior em termos comerciais dentro do bloco. A União Europeia busca também ampliar seus mercados, e nesse sentido ela vai acabar batendo de frente com a grande potência econômica hoje, na atualidade, que são os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos tentam criar, aliás, um mega bloco chamado ALCA, e a União Europeia, sabendo disso, tenta ampliar a sua participação em termos comerciais na criação de um acordo bilateral, principalmente em relação ao Mercosul. A União Europeia está tentando aí já há no mínimo 4 anos negociar a formação de um grande acordo bilateral entre a União Europeia e o Mercosul. Um dos entraves principais nesse sentido para não instituir esse acordo diz respeito à questão dos subsídios agrícolas, né? Uma coisa que o Brasil bate muito em relação a isso, porque o Brasil é um país que, por mais que dê algumas ajudas de custo para o seu agricultor, ainda assim não chega a fazer o que a União Europeia faz em relação ao seu pequeno e médio agricultor. Por exemplo, na França hoje, alguns agricultores chegam a ficar em casa, ou seja, não precisa trabalhar em épocas de grandes safras, de super safras, né? Porque se eu acabo tendo super safras seguidas, o preço da mercadoria acaba caindo, justamente pela lei da oferta e da procura, né? A oferta é muito grande e a procura não é tão grande, não acompanha a oferta. Então, nesse sentido, a União Europeia não abriu mão dos subsídios, e enquanto não abrir mão desses subsídios, eu acho muito difícil a questão da instituição desse acordo bilateral, que serve basicamente para barrar as iniciativas norte-americanas em relação ao Mercosul e em relação à formação da área de livre comércio das Américas, a chamada ALCA. E o comércio brasileiro, como fica nessa situação hoje? O comércio brasileiro tem algumas implicações, tanto internas quanto externas, em relação à produção das mercadorias, à distribuição dessas mercadorias e os impactos decorrentes justamente dessa produção em larga escala, desses produtos que se destinam não só ao mercado interno, à produção interna, mas também na busca de novos mercados externos. Mas e como se dá a distribuição interna e externa dessas mercadorias no Brasil? Essa é uma distribuição que hoje respeita basicamente as vantagens comparativas, tanto em relação aos países que eu vou exportar meu produto, ou seja, os critérios externos de exportação, os critérios de exportação, aliás, e ao mesmo tempo os critérios internos, as vantagens comparativas entre os estados e entre as regiões produtoras, né? Eu vou acabar buscando a instalação de uma empresa ou a ampliação dessa empresa, a ampliação das mercadorias produzidas por essa empresa, basicamente vislumbrando, buscando um número maior de vantagens comparativas, principalmente em relação à mão de obra, em relação aos recursos naturais, em relação aos subsídios governamentais, subsídios estatais, né? Em relação às grandes empresas, né? As grandes empresas não só de caráter nacional, que hoje são cada vez mais restritas em relação ao mercado brasileiro, ao comércio brasileiro, e as grandes empresas multinacionais que estão hoje dominando quase todo o mercado brasileiro
e se concentrando em algumas regiões. Nesse sentido, as principais regiões produtoras de mercadorias acabam se concentrando por uma questão histórica, obviamente, principalmente no eixo centro-sul do país, né? Principalmente na região sudeste. A região sudeste, justamente naqueles critérios históricos, né, que vem lá do auge do período do café, né, a economia cafeeira na cidade de São Paulo e arredores, aquele capital todo que vem sendo distribuído a partir do café, o café entra em crise, os grandes cafeicultores da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo como um todo acabam resolvendo distribuir parte desse capital, ou destinar parte desse capital oriundo do café em crise para as indústrias iniciais, né, principalmente alimentícias e têxteis, e aí esse grande capital acaba dando certo, os investimentos acabam ocorrendo de uma maneira eficaz, a ampliação das áreas industriais na sequência, o estado de São Paulo se tornando forte, eu vou ter na sequência o estado auxiliando essa implementação da indústria, ou seja, vamos substituir as importações, vamos deixar de depender tanto de países como a Inglaterra, como os Estados Unidos, como a Alemanha, e vamos começar a produzir internamente tudo o que a gente precisa. Então, a partir disso, a gente vai ter uma política estatal na criação da indústria de base, depois as indústrias intermediárias, as indústrias dos setores de bens de consumo, tanto duráveis quanto não duráveis, e essas empresas vão acabar se instalando, vão acabar buscando mercados, ampliando suas participações justamente na região sudeste e numa sequência, aí, principalmente a partir de 1950, em relação à região sul, né, que é o segundo polo industrial hoje do Brasil. Ao mesmo tempo, essas grandes empresas presentes aí na região sudeste, na região sul, vão acabar buscando o mercado externo, que é um mercado que hoje ele está sendo efetivado, ele está sendo buscado cada vez mais, principalmente a partir das grandes empresas multinacionais presentes no território brasileiro. São empresas do setor automobilístico, são empresas do setor agropecuário, são empresas que trabalham com a indústria têxtil, que buscam mercados externos, principalmente o mercado europeu e norte-americano, que são os maiores compradores dos produtos brasileiros na atualidade. Ao mesmo tempo, o governo brasileiro tenta facilitar as exportações das grandes empresas, no caso brasileiras, né? Ele tenta buscar o quê? Tenta buscar a formação ou a criação de alguns acordos bilaterais, na atualidade principalmente em relação à China e à União Europeia, né? A China, grande mercado hoje, não é só o Brasil que se preocupa com a China, em relação à China, mas grande parte dos principais aí, países exportadores, Estados Unidos é um grande exemplo, que está buscando cada vez mais se inserir no mercado chinês. É um mercado, para você ter uma ideia, hoje potencial de mais ou menos 600 milhões de consumidores. Então, imagine o impacto do Brasil lançando aí, quem sabe, seus produtos, né, genuinamente nacionais, exemplo da cachaça, né? Imagine o Brasil colocando a cachaça, né, a nossa cachaça dentro do mercado chinês, né? Isso já vai ter um impacto muito grande em termos de exportação, mas o que prevalece hoje em relação à China são as grandes multinacionais, principalmente com capital norte-americano no Brasil, que a partir da produção no Brasil buscam exportar os nossos produtos, ou seus produtos no caso, para o mercado chinês, que é um grande mercado potencial. Ao mesmo tempo, em relação à União Europeia, também as empresas procuram ampliar esse mercado justamente porque a União Europeia é um bloco, digamos, mais homogêneo, é um bloco mais homogêneo na atualidade, principalmente em relação ao critério renda, né? Ele acaba englobando uma série de países com alto poder de renda, a população desses países tem como consumir e gosta de consumir coisas exóticas ou coisas externas ao bloco. Exemplo clássico na questão do suco de laranja brasileiro, né? Os europeus gostam das frutas tropicais e aí dá margem para o Brasil entrar nesse mercado, expandir esse mercado e conseguir lucros maiores para as empresas nacionais em relação à União Europeia. À medida que o Brasil amplia seus mercados, ele vai acabar também criando uma espécie de mal-estar em relação aos seus concorrentes ou aos países aos quais ele acaba exportando, né? Em relação aos países que ele acaba exportando. Nesse sentido, eu vou ter hoje também uma espécie de embargo em relação aos produtos brasileiros. Esse embargo se dá principalmente hoje em relação a alguns blocos nos quais, inclusive, o Brasil faz parte, né? Principalmente em relação ao Mercosul, e aí a gente pode dizer nesse sentido que o Mercosul hoje está em crise. Por que o Mercosul está em crise? O Brasil e a Argentina são os dois grandes integrantes, né? Em termos potenciais consumidores, em termos de produção industrial, são duas potências na América Latina em relação à produção industrial, são dois dos países mais industrializados na América Latina atualmente. E nesse sentido eu vou ter o quê? Uma troca acentuada em relação aos dois países, principalmente aí a partir da instituição do Mercosul, início da década de 90,
Só que no momento que a gente tem uma crise na Argentina, no final da década de 90, a Argentina tem a sua indústria praticamente destruída, primeiro porque era uma indústria dependente de capitais externos, não existia quase indústria nacional mais na Argentina, entra um colapso desse sistema, né, em função da oscilação da questão do peso em relação ao dólar, existia uma paridade dessas duas moedas, a Argentina acaba criando uma bolha, essa bolha acaba estourando no final da década de 90, e nesse sentido, para a Argentina tentar recuperar essa economia a partir dessa grande crise, ela vai acabar criando embargos, principalmente em relação ao grande abastecedor de mercadorias para o mercado argentino, no caso o Brasil. O Brasil, para você ter uma ideia, ele exportava desde calçados para a Argentina até automóveis, passando por geladeiras e aparelhos de som, enfim, eletroeletrônicos. Então a Argentina vai criar um embargo, vai criar um empecilho para a entrada desses produtos, né, limitando principalmente a quantidade deles, ou seja, se o Brasil podia exportar 200 mil pares de sapatos ao mês, o governo argentino vai dizer que não, agora o máximo é 50 mil. O que ele quer fazer com isso? Ele quer ressuscitar, digamos assim, a indústria nacional, a indústria calçadista nacional da Argentina, e ao mesmo tempo tornar ela competitiva em relação principalmente ao Brasil. Então assim, a gente vai ter o Mercosul em crise, é um problema sério porque o bloco não está estruturado ainda, não é um bloco homogêneo, justamente em função dessas disputas, e é uma coisa a ser pensada justamente para a gente entender e para a gente buscar realmente entender se o Mercosul vai ou não ser efetivamente um bloco coeso, um bloco homogêneo, um bloco que realmente busca a inserção dos 4 países membros e dos possíveis membros futuros, né? Os países que querem entrar, exemplo da Bolívia, exemplo do Peru, que estão tentando entrar no bloco já há algum tempo. Na atualidade também ocorre uma espécie de embargo chinês à soja brasileira, né? O Brasil hoje já é, junto com os Estados Unidos, são as duas grandes potências, aliás, em relação à produção de soja, né? O Brasil, por área ocupada, já tem a maior produtividade do mundo em relação à soja. Conseguiu ampliar mercados, principalmente em relação à China, né? Já falei anteriormente na questão dos 600 milhões de potenciais consumidores chineses. A China vem ampliando a sua participação, a China também é um grande produtor de soja, mas ainda assim essa produção não é responsável ainda pelo total abastecimento da população local. Então ela vai ter que de alguma forma acabar importando parte do consumo, parte do produto, soja. O Brasil entra nesse mercado, consegue exportar, principalmente a partir do Rio Grande do Sul e do estado do Mato Grosso, só que parte dessa soja vai acabar o quê? Vai acabar sendo transgênica, vindo basicamente da Argentina, né, uma semente que vai ter uma produtividade maior, mas como a China é um país que não aceitou ainda, melhor dizendo, a questão dos transgênicos, assim como boa parte dos países do mundo, ela vai acabar criando embargos à soja brasileira. Bem, pessoal, para entender essa questão do embargo chinês, né, entender melhor quais são as implicações, entender como é que a população está vendo isso, qual é a opinião da população, a gente vai ver agora uma enquete na rua mostrando aí e perguntando para as pessoas o que elas acham a respeito desse embargo chinês à soja brasileira. Roda aí. Você acha justo o embargo chinês à soja brasileira? Eu acho que não é justo, não. Eu acho que tem um mercado chinês com porte, isso é um jogo comercial só. Acho que a nossa soja é de primeira qualidade. E de que maneira isso afeta o Brasil? Afeta a nossa balança comercial, que a gente já tem uma estimativa, já estava tudo estimado e agora complica um pouco, ainda mais com a desvalorização do dólar, né? Eu acho que o embargo é favorável. Você acha que os chineses estão certos? Eu acho que não, eu sou contra os transgênicos. Então, eu acho que ele embargando, nós não podemos produzir e comercializar. Qual que é a sua opinião sobre o embargo chinês sobre a soja transgênica brasileira? Olha, eu acho que isso aí pode ficar sujeito a uma nova interpretação, porque não tem sido o entendimento da China embargar a soja transgênica. Ele embargou a soja geral do Brasil e deu um golpe, inclusive, no país, que houve uma queda brutal dos preços da soja em todas as bolsas. Bem, pessoal, uma dica de estudo importante para vocês entenderem um pouquinho essa questão do comércio mundial na atualidade, o comércio brasileiro, é o livro A Desordem Mundial, os Novos Blocos de Poder e o Sentido da Crise, de autoria de Rogério Hasbart, impresso na revista Terra Livre de 1991.
É um artigo importante, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, bons estudos e até a próxima. Na aula de hoje estudamos o comércio mundial e brasileiro. As implicações desse comércio, as ampliações de comércios entre o Brasil e os demais países do mundo, mostrando justamente que as vantagens comparativas vão acabar ditando as regras desse tipo de mercado, ampliando talvez os mercados e criando ao mesmo tempo alguns conflitos entre os países e entre as empresas de determinados países do mundo. E analisamos os embargos a produtos brasileiros. As disputas comerciais, principalmente preconizadas em relação ao Brasil e ao mesmo tempo do Brasil para com os demais países, para com as demais empresas, forçam ao mesmo tempo disputas que são travadas atualmente no âmbito da OMC, da Organização Mundial do Comércio. Bons estudos! Bem, professor, uma dica importante de estudo, assim, para trabalhar com seus alunos, é pegar alguns noticiários, algumas revistas, jornais aí da atualidade e mostrar justamente o que a mídia coloca em relação a esses acordos, essas disputas comerciais, quem são os grandes exportadores e quais são as implicações desse tipo de economia, desse tipo de troca comercial na atualidade. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, bons estudos e até a próxima.